Boa noite a todas e a todos. Obrigada por terem vindo. Nesta calorosa noite de 25 de Abril, eu gostava de vos falar, como não podia deixar de ser, de liberdade e de democracia, de europeísmo e de esquerda, mas também de amizade. E queria começar precisamente pela amizade. Este encontro de tanta gente, em nome do futuro de todas e de todos, é um momento de solidariedade internacional, mas também um momento de encontro de amigos. Num comício como este, onde nos juntámos antes da última convenção, o Caio Lara dizia que, por não compreender bem a diferença entre o companheiro do espanhol e o camarada do português, um dia alguém lhe ensinou que camarada significa mais do que amigo. Eu gostei dessa imagem e é com ela que quero recordar convosco o camarada Miguel Portas. Tal como ele sempre fez, nós estamos na luta e acreditamos que o impossível acontece quando os povos se levantam. E pego precisamente por aquilo que a Marisa dizia, do impossível que acontece. Há 39 anos, em Portugal, aconteceu o impossível. Começou a última revolução da Europa Ocidental. O país vivia sob ditadura há quase meio século, mas reaprendeu da noite para o dia todas as palavras proibidas. Democracia, greve, paz, socialismo, liberdade. Uma liberdade a sério, uma liberdade exigente de um povo que sabia que só seria livre com paz, pão, educação, saúde, habitação. Uma liberdade a sério. Foi com essa revolução e com a força dessas palavras que foi escrita a Constituição da nossa democracia. Foi preciso nacionalizar setores estratégicos, construir a escola pública, erguer o Serviço Nacional de Saúde, dotar o país de serviços públicos que levaram o salário e a democracia mais longe. Essa é a democracia de Abril. Mas 74 foi também o ano da derrota da junta militar na Grécia. O povo grego partilha connosco um passado de resistência à ditadura e de luta antifascista. E nos dias em que vivemos, a amizade e a aliança entre os nossos povos servem para manter viva a identidade democrática da Europa antifascista. É em nome dessa identidade que hoje, quando olhamos estarrecidos para a Grécia, ao ressurgimento de fantasmas de má memória, do fascismo e do neonazismo, da sua violência brutal contra as liberdades democráticas, só podemos chegar a conclusões claras sobre a natureza dos regimes austeritários. Banida do poder desde 74, foi pelas mãos da Troika e da política da austeridade que a extrema-direita Laos participou no governo de Lucas Papademos. E só saiu pelo seu próprio pé em vésperas do fim do governo. Hoje, com Samaras no poder, não se pode branquear a responsabilidade do governo e a responsabilidade da Troika no crescimento do fascismo. Sabemos contra quem a austeridade se impõe, mas a que preço se força os povos ao empobrecimento? Até onde estarão eles dispostos a ir para defender os mercados internacionais e para derreter os nossos salários numa dívida impagável? A dívida é um instrumento particularmente eficaz de submissão dos povos, porque ela nasce de uma relação de forças desigual, porque pode consumir interminavelmente a riqueza do trabalho de um povo inteiro e porque, nas palavras de Eduardo Galeano, a dívida constrói uma estrutura de humilhação sucessiva que começa nos mercados financeiros e acaba na casa de cada um e de cada uma de nós. É esta compreensão que nos leva todos os dias a colocar a dívida no centro do debate político e a propor soluções que rompam com o seu ciclo vicioso de empobrecimento dos países periféricos. Mudar a estrutura da dívida significa, na chamada era dos credores, desferir um golpe profundo sobre o capitalismo financeiro. Mas significa também ensinar à chanceler Merkel e aos eurocratas alguma coisa sobre democracia, sobre solidariedade e sobre europeísmo. São 3 lições de Abril que também se escrevem por linhas gregas. Em primeiro lugar, e com a autoridade que a data nos confere, a democracia é o poder do povo. E nenhum povo pode ser escravo de uma dívida. Essa é a fórmula que falha nas folhas de Excel dos Gaspares desta Europa.
É em nome da democracia que a proposta de uma Conferência Europeia sobre a Dívida Soberana, como aquela que o Syriza propôs nos moldes da Conferência de Londres, que em 53 cortou 60% da dívida alemã, uma conferência que tenha por objetivo um corte nos juros e nos montantes, é tão necessária e urgente. Democracia. Democracia para refundar a Europa. Democracia para que não seja o euro a estar ao serviço dos para que seja o euro a estar ao serviço dos povos e não o contrário. Democracia para acabar com a suposta independência do BCE que nos torna a todos dependentes dos mercados financeiros. Democracia para sujeitar o poder económico ao poder político, para expulsar governos tecnocratas, troicas e troiquistas. Na rua, como fizemos hoje, como faremos no 1º de maio, como faremos todos os dias, mostraremos aos donos da Europa o significado da palavra democracia. Em segundo lugar, solidariedade. A solidariedade é a força que quebra essa relação sinistra que existe entre agiotas e devedores. A mutualização da dívida é a solidariedade que os mercados financeiros não suportam. A agonia europeia não deriva de falta de federalismo, mas da falta de redistribuição da riqueza. O euro é assimétrico à riqueza gerada. São necessários fundos para um desenvolvimento coletivo, cooperação para corrigir assimetrias e coragem para afirmar com clareza que nesta viagem europeia não há passageiros de camarote e passageiros de porão, ou correremos o sério risco de ver o navio afundar. Os países sob resgate são testemunho de um euro desigual. O federalismo do Pacto Fiscal Europeu, com a sua regra de ouro, não resolve nenhum problema, apenas garante a austeridade eterna. A seca orçamental e o dilúvio da dívida empobrecem os povos, destroem as democracias e rebentam com a moeda. É preciso romper com a austeridade. Esta é a terceira conclusão e a mais urgente. À senhora Merkel, que insiste em falar para o Sul, dando lições de austeridade, nós respondemos que pode enfiar as suas lições na mesma gaveta onde guardou as cartas de António José Seguro. Por cá, a escola de Abril e a vida de milhões de pessoas ensinaram-nos uma coisa diferente. A causa do desemprego não é o salário mínimo, mas o mínimo ser um salário de miséria. Salário não é esmola, é um direito. E baixar o salário mínimo não só não cria emprego, como destrói a economia. Todos sabemos que aos escravos nunca faltou trabalho, mas faltou sempre salário e liberdade. Por isso exigimos mais salário para mais emprego, mais Estado Social para mais salário, mais emprego para mais economia. Sabemos que para isso é preciso demitir Passos Coelho e toda a corja do empreendedorismo das pipocas. Mas em linguagem para o eurocrata perceber, a explicação é muito simples. Este governo está a sair demasiado caro ao país e, por isso, deve ser despedido com justa causa. Nós queremos e vamos derrubar este governo. Vamos derrubar este governo, mas não para fazer um pacto com a austeridade. Só a esquerda que quer o poder de ser alternativa, mas que é fiel a si própria, pode dar facto vida à alternativa que quer ser. O Syriza mostrou-nos isso, quando não virou a cara à luta e recusou governar com a Troika, quando rejeitou a chantagem da saída do euro, quando não aceitou trocar lugares no governo pelo seu lugar à frente de um governo de esquerda. A esquerda que combate a inevitabilidade bate-se pelas escolhas certas. E a escolha do Syriza fez a Europa da banca tremer perante a soberania do povo grego. Percebemos porquê ao olhar para o programa do Syriza, que é também o nosso. E é normal que assim seja, porque fundámos o nosso europeísmo de esquerda na afinidade com os programas radicais destas forças políticas europeias. Reestruturar a dívida e recuperar para o controle democrático que é de todos. Resgatar das privatizações dos setores estratégicos. Nacionalizar a banca resgatada e a política de crédito. Reforçar a democracia e a participação cidadã. Criar investimento público e políticas de emprego. Recuperar salários e pensões. Apostar nos serviços públicos. Desenvolver um modelo ecológico de desenvolvimento. Com este programa, o governo de esquerda é um contrato com o povo que rasga os memorandos da Troika. Até onde estão eles dispostos a ir para defender os mercados internacionais e para derreter os nossos salários numa dívida impagável? Só podemos imaginar, mas na verdade não queremos saber,
porque não os deixaremos lá chegar. Miséria e extrema-direita combatem-se com a mesma arma, esperança. A esperança que nasce das mobilizações sociais e populares, das propostas que a esquerda transporta. A esperança que nasce da certeza de que a austeridade terá o seu reverso. A Grécia deu-nos a palavra esperança e é por ela que a Europa terá a cara do socialismo. Obrigada.